Justiça Federal aceita denúncia contra 11 pessoas acusadas pelo Ministério Público de desvio de dinheiro público nas obras da Avenida Água Espraiada, atual Roberto Marinho, em São Paulo. Segundo a denúncia, o desvio aconteceu nas administrações dos ex-prefeitos Paulo Maluf e Celso Pitta. Entre os acusados estão executivos das empreiteiras Mendes Júnior e OAS, responsáveis pela obra, além de funcionários da antiga empresa municipal de urbanização, a EMURB, encarregada da fiscalização. Segundo a denúncia, as empreiteiras superfaturavam os serviços. O deputado Paulo Maluf é acusado de depositar parte desse dinheiro na ilha de Jersey. Decreto da presidente Dilma Rousseff permite substituir servidores federais em greve por servidores estaduais equivalentes. Com isso, funcionários da Anvisa e da Receita Federal em greve nos portos poderão ser substituídos pelas agências sanitárias estaduais e servidores das fazendas dos estados. Muitos estados e municípios ainda resistem em se enquadrar na Lei de Acesso à Informação que divulga os gastos do poder público. Quem saberia dizer quanto está custando a construção da usina de Belo Monte ou quanto recebe um senador da República, incluindo suas verbas complementares? Em busca de uma política transparente, em maio passou a valer em todo o país a Lei de Acesso à Informação. Todos os poderes, órgãos e fundações que usam dinheiro público precisam prestar contas ao cidadão. O governo é meio... Ele joga as coisas tudo debaixo do tapete, eles não dão informação direito, eles não passam direito tudo. Pela lei, ficam disponíveis na internet dados como concorrências, licitações, isenções fiscais e até cargos e salários dos servidores públicos. Se o cidadão quiser saber algo específico, terá que se cadastrar e fazer uma pergunta online. O governo federal recebeu 19.818 pedidos de dados através da Lei de Acesso à Informação. Mas segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, até agora, 10 estados brasileiros regulamentaram a lei. Há muita resistência por parte da administração de transformar em bem público aquilo que sempre foi do público, mas que eles reservaram para si mesmos, que é a informação. Informação é poder. O professor de Direito já usou o serviço. Queria saber do Itamaraty informações de compra e venda de armas no Brasil. Depois de uma troca de correspondência, o Itamaraty viu-se obrigado a dispor desta informação. A Lei de Acesso prevê como exceções a divulgação de dados pessoais e considerados sigilosos por envolver a segurança nacional. O cidadão tem direito de pedir, por exemplo, informações dos arquivos da ditadura militar. De acordo com a Controladoria Geral da União no Estado de São Paulo, 85% das perguntas enviadas ao governo federal foram respondidas até agora. A partir do momento que o cidadão tem acesso mais detalhado a informações, ele pode ser um cidadão mais crítico, que demande mais, que troque mais ideia com o gestor público municipal, estadual ou federal. Conversamos com a professora da Faculdade de Administração da Universidade do Rio de Janeiro, que pesquisou a lei de transparência em outros países. Para ela, a experiência mexicana é um exemplo. Eles fizeram uma coisa que eu acho muito interessante. O requisitante pode ser anônimo, mas a pergunta e a resposta se tornam públicas. Então, parece que está faltando algum ingrediente aí nessa história para a gente poder ter acesso às informações de uma maneira mais rápida e simples. Mas, Polio, aí eu acho que é o seguinte, o Brasil já avançou bastante nisso. O Brasil tem uma vantagem que uma boa parte da administração pública brasileira já é informatizada, coisa que é raro para um país com o nível de renda que a gente tem. A gente está bem, no caso do México, por exemplo, é outro caso que avançou bastante. E aí, para aqueles órgãos que já estão informatizados, de fato, você tornar essa informação pública é um passo relativamente fácil. O problema são alguns estados ou municípios que ainda não têm o seu sistema, seja de orçamento, seja de pagamentos e compras, etc., digitalizado. Esses caras, de fato, vão ter uma dificuldade de disponibilizar, porque primeiro eles precisam organizar e nem sempre eles têm. Mas, no geral, me parece que assim, o status da gestão pública no Brasil nesse quesito é bastante razoável e essa lei é muito feliz. Essa lei vem apresentar alternativas, ela oferece aí janelas que obrigam o Estado a se organizar
E aquelas informações que já estão disponíveis, já estão existentes, já estão organizadas, elas precisam disponíveis. Eu acho que é um começo de um longo processo em que a sociedade vai conseguir se apropriar cada vez mais para fazer um uso sistemático, não só de questões pontuais, mas um uso sistemático de avaliação de uma política, avaliação de formas de remuneração de categorias de funcionários públicos. Eu acho que é um tremendo de um passo aí importante. Eu sou otimista com relação a isso. O Emilson Costa, ele coloca uma questão aqui que eu não tinha nem pensado. Ele fala assim, olha, a TV Cultura é pública, a bandidagem organizada deve saber seu salário, com você sem segurança que tem Dilma diariamente. Não só aqui nesse caso em particular, mas em outras pessoas também. Quer dizer, os salários vão ser... tem essa questão da segurança. Agora, nessa matéria ainda entra um fenômeno cultural e burocrático. Há uma tradição no Brasil de esconder as coisas, de não mostrar, e uma burocracia difícil. Hoje mesmo uma pessoa me perguntou, eu queria saber das atividades políticas do meu pai. Você conhece alguém que pudesse me ajudar? Eu falei, não precisa ajudar, você vai no órgão, pede a informação, eles têm que dar. Mas assim, o povo, em geral, não sabe ainda que já tem direito, que já tem esse acesso e que em muitos órgãos a informação vai ser dada com facilidade. Outros vão dificultar e vão começar a ter algumas batalhas judiciais. E já que o assunto é falta de transparência, vamos falar sobre a Coreia do Norte. O país mais fechado do mundo, que nunca divulga informações sobre a vida pessoal dos seus líderes, surpreende e anuncia o casamento do novo ditador. Depois de semanas de especulação sobre a misteriosa mulher que aparecia com Kim Jong-un em várias fotos, chegou a confirmação. A TV estatal anunciou para todo o país que o novo líder se casou com a jovem chamada Ri Sol-ju. As imagens mostram os dois em um parque de diversões da capital Pyongyang. Kim Jong-un, que acredita-se estar próximo dos 30 anos, assumiu o comando do país em dezembro do ano passado, depois da morte do pai. A Coreia do Norte nunca havia divulgado detalhes da vida particular de nenhum líder. Apesar da mudança de comportamento e do anúncio de uma revisão do programa nuclear, analistas dizem que ainda é cedo para falar que o país segue rumo a uma abertura. Quais as mudanças de estilo do Kim Jong-un, que aliás, vocês viram o corte de cabelo ali muito diferente, e o estilo de governar do Kim Jong-il, que era o pai, que é o pai dele? Você sabe, Paulo, eu diria que a gente aqui é muito crítico, não é, Ricardo? Eu diria que essa é a grande notícia do dia, a notícia do otimismo. Por quê? Porque o pai, o velho ditador da Coreia do Norte, falecido recentemente, era um homem que jamais apareceu nem na TV pública ao lado da mulher. Ele não ia a comícios, ele não falava em público, etc. E o filho, com apenas 7 meses de governo, esse rapaz jovem de 29 anos, ele marca uma diferença, primeiro anunciando o seu casamento, mostrando a noiva que já o acompanhava. Olha o cabelo dele, olha só que diferente. Ele chegou a fazer um discurso em público em abril, foi uma inauguração de um parque temático que tinha até figuras da Disney, o que mostra, assim, uma perspectiva de diminuírem as hostilidades em relação aos Estados Unidos. Por outro lado, na área militar, ele destituiu o poderosíssimo chefe de Estado-Maior, se autoproclamou marechal e está procurando controlar os generais que exerciam ferrenhamente o poder na Coreia do Norte. Então ele hoje tem um problema, digamos, positivo, popularidade em alta, uma possível melhoria de relações internacionais, mas tem um problema grave interno que é a economia. Porque a Coreia do Norte, como a Europa, como o Brasil, talvez, teve uma economia razoável em 2011, mas vê o seu crescimento ameaçado em 2012. Isso vai obrigar algumas mudanças. É consequência desse fechamento, inclusive, não é? Dentro do fechamento mesmo, eles tinham ido bem em 2011, então houve uma queda. Eles estão enfrentando uma crise nesse setor e vão procurar soluções e talvez vão ter que achar aberturas maiores. Porque a gente tem informações que na fronteira ali das Coreias existe um contrabando, né, entre aspas, de comida, de alimentos que do outro lado não tem e os de lá, os familiares que ficaram do lado de lá conseguem passar para os coreanos do norte.
A situação econômica da Coreia do Norte é desesperadora. É desesperadora. A economia ela é virtualmente inexistente. É uma economia que tem esse paradoxo. Ele tem alguns setores vinculados à área militar com razoável nível de desenvolvimento e ao lado você tem populações vivendo como se fosse na época feudal. E áreas que tiveram fome, que passaram fome. Tanto que eles negociam os acordos de armas da Coreia do Norte em troca de alimento. Não é que é uma troca de uma redução de armas por redução de arma ou por uma transferência tecnológica, é por alimento. Ou seja, é uma situação, como o Muilaert enfatizou, o grande problema desse novo ditador, o filho, né, do John Kim Jong-il, ele é tentar dar alguma solução para o processo econômico que viabilize essa reacomodação política interna. A gente tem que lembrar que é um país cujo fechamento político ele é uma coisa que às vezes só na Albânia se chegou a algo semelhante. Ele é tal de maneira hermética que a capacidade de transição, esses sinais são muito bons na medida em que mostra algum espaço de manobra para esse sujeito. Agora, ele tem um nível de desafio na frente que, pelo amor de Deus, é qualquer coisa de deixar qualquer um preocupado. A seguir, conferência em Washington destaca o primeiro caso de cura da AIDS. E ainda, general sírio foge para a França e pede ao exército que abandone o ditador Assad.